sempre que a gente bate um papo sobre o universo, são papos profundos, né? Bem profundos. Igual sempre, né? Astronomia romântica. A gente é muito bom. E a gente estava falando esses dias que o céu que a gente vê hoje é o céu do, entre aspas, o céu do passado, né? Porque aquela estrela brilhando, linda lá em cima, muitas vezes ela já morreu. Mas a luz ainda está chegando, certo? Isso é fato. Isso é, né? Porque a luz está andando, a gente usa, é esse que a gente usa ano-luz como estimativa de distância. Então, quando a gente fala, uma estrela está 4 anos-luz, então quer dizer que a luz demorou 4 anos para chegar até a gente, de distância. Então, a gente vê tudo no passado. Mas você também está me vendo no passado aqui, né? Então, a diferença é que é mais perto, você sabe que eu estou aqui ainda. São milissegundos. Mas você está me vendo no passado. Mas é um pouco complicado a gente falar isso, porque o tempo não existe, na verdade, né? O tempo é uma criação nossa. Ele só funciona para cá, nesse momento que a gente está, nesse ambiente que a gente está. Se tiver em um outro lugar muito alto, vai ter alteração do tempo. Então, o tempo necessariamente não existe. Aqui você, como eu falei, você está me vendo no passado, quem dirá o pessoal que está lá assistindo. Tá vendo, aqui tem o delayzinho do YouTube. Estão vendo a gente muito no passado ainda, tal, né? Então, muito louco, eu nunca tinha parado pra pensar isso daí, né? Cada milissegundo que passou já ficou, né? Então, esse nosso bate-papo aqui, ele é... E por que o tempo não existe assim? Então, porque foi uma criação nossa. Porque ele é relativo. Primeiro que ele é relativo. Então ele funciona aqui desta forma, porque a gente está aqui no mesmo ambiente. Segundo que foi uma ideia que a gente que criou. Eu te pergunto assim, na verdade, você define para mim o que é o tempo. Você pode pensar, imagina um cara que chegou aqui e falou assim, olha, cara, eu dei o alienígena aqui desceu aqui no planeta. Cara, passei no seu planeta, achei incrível o seu planeta, muito legal, mas eu não entendi esse pessoal falando do tempo. Que é isso? Sei lá, eu iria falar do passado, presente e futuro. Mas o que é isso, passado, presente? Esse é o problema. O que aconteceu ontem, anos atrás. Então, aí o ontem também é o tempo. E aí, você não consegue explicar o tempo sem o tempo. Porque o tempo é uma criação nossa. Você pegar assim uma coisa e falar assim, isso aqui é um Sdrúfis. Por que é um Sdrúfis? Porque eu decidi que isso é um Sdrúfis. Então ele se auto-explica. Ele é uma criação que a gente teve e aí ele não tem... Ele, é o que eu falei, ele não faz sentido... Ele faz sentido para nós aqui, não fará sentido para outras pessoas. Definições de tempo e compreensões de tempo são diferentes para as outras pessoas. Então, tudo que a gente está vendo está no passado. Aí você entra numa parte filosófica, o pessoal pode pirar aqui com a filosofia. Mas o tempo em si, ele não funciona. O pessoal assiste Interestelar, já tem uma ideia disso. Você anda lá, o tempo do cara lá passou devagar, né? Devagar do que em relação para nós. E aí? Por quê? Porque o tempo ele é relativo ao lugar que você está. Então é uma criação nossa que funciona aqui, nesse momento. Outro lugar não vai funcionar. Quem criou, você sabe? O tempo? É uma ótima pergunta. Na verdade, quem criou precisava ser punido, né? Precisava ganhar um Nobel. Não, precisava ser punido, imagina. Acabou com a nossa vida. Ele criou a depressão e a ansiedade ao mesmo tempo. Imagina só, você imagina quando você dá o tchau pra pessoa e você não... Tchau. Acabou. Você não sabe se vai encontrar mais, tá ligado? Adeus. A hora que a gente começou a criar tempo, a gente começou a se lascar. Falou, eu te vejo amanhã. Aí nasceu tudo. Aí nasceu o horário trabalhista. Lascou tudo. Esse cara precisa ser punido. Dividiu o dia em 24 horas. Exato. Então, o problema é que assim, a gente começava a amar, a gente sentiu a necessidade de marcar tempo, justamente para isso. Se a gente for olhar alguns povos originários, eles têm um conceito de tempo diferente. Então, para eles, algum tempo não existe. Você vai ter o amanhecer e o pôr do sol. Mas e aí, o resto? Então, eles precisavam contar. Alguns dos primeiros relógios, por exemplo, eram as velas. Eu marcava em vela. Falava assim, daqui a 7 velas. A gente se vê de novo, amor? Claro, daqui a 7 velas. Aí você põe 7 velas, fica marcando, mas nem sempre as suas 7 velas são iguais às 7 velas do outro. Veio a clepsidra, que é tipo uma ampulheta de água. Veio a ampulheta começou a marcar o tempo, já era alguma coisa, mas requer alguém para girar. E aí a gente teve a ideia de colocar um duendezinho dentro de uma caixa que ficasse batendo cara para nós, que é o relógio hoje em dia. E ele fica batendo cara, fica lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60, 1 hora, tal. Então a gente resolveu criar isso. O nosso único problema era a precisão da hora. Por quê? Porque o tempo, ele tem que ser contado, o espaço entre a contagem tem que ser igual. Se o espaço da contagem não é igual, a gente tem uma defasagem no tempo. Então a gente precisava fazer essa contagem diferente quando a gente batia a cara, quando a criança que você conta lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10, 11, 20. Não pode ser assim. Tem que ser um tempo preciso. Começou, os primeiros relógios usavam os pêndulos. Então o pêndulo, por acaso o pêndulo ele tem o mesmo tempo de ida e o mesmo tempo de volta. Só que se o pêndulo tem algum problema, interação com o ar mecânico, ele não vai ter o mesmo tempo. E aí foi evoluindo, hoje a gente tem um relógio atômico. Que aí ele marca precisamente Antes tinha o quartzo. Se você vai olhar relógios que a gente vê em pulso, está escrito quartzo. Porque a gente descobriu que quando passava uma eletricidade no quartzo, ele vibrava e devolvia no mesmo tempo. Então servia para contar o tempo. Então ele fala... Oh, legal. Então ele já conta certinho. O átomo é a mesma coisa, só que o atômico é a mesma coisa. Ele passa um elétron de uma camada para outra e solta energia, então a gente consegue contar esse tempo precisamente. Só que se a gente leva um relógio por baixo para cá e coloca no alto da montanha, um relógio atômico, a gente vai ver diferença, porque a gente tem uma gravidade, a gente tem uma distorção do tempo e o tempo passa diferente. A gravidade ela distorce o tempo, né? Então a gente tem esse problema, é local, entendeu? É exatamente, funciona aqui. E para nós a impressão de tempo também é local, porque você vai assistir um filme, você adora o filme, passa rapidinho o tempo. Aí você vem aqui conversar comigo, aqui o tempo não vai. Não vai pra frente. Fica o dia todo e tal. Então a gente tem essa sensação. Que é que mostra no filme lá, né? Quando eles pousam naquele planeta que tem uma gravidade enorme. Pra eles passa ali alguns minutos. E aí quando eles sobem de novo na nave, o cara tá 20 fica anos chorando, mais velho. Vendo os rios da filha dele. Lá. Então, mas aí o tempo ele não existe, mas ao mesmo tempo o nosso corpo ele é sujeito ao tempo. Ele sente. A nossa célula envelhece. Sim, mas o que eu tô falando assim, a contagem do tempo é relativa. Então é uma coisa que é muito pessoal, entendeu? Você vai contar o tempo de pessoal para você. Então é o que eu tô falando para você. A gente pode ter estipular essas versões. Nossa, caímos para um lado da conversa absurdo, né? Mas você pode estipular, mas o tempo é relativo mesmo. Cada um vai ter uma sensação de tempo diferente. Então, a gente pode usar o tempo aqui, porque a gente precisa, né, para trabalhar amanhã e tal, mas ele é relativo. Mas imagina o mundo se não tivesse o tempo. Maravilha. Imagina, por exemplo, as pessoas elas iam dormir, comer, trabalhar na hora que elas sentissem a real necessidade de fazer aquilo. Eu derrubei aqui. Nossa, eu fiquei o mundo perfeito. Delirei aqui, cara. Só que para criar regras, o mundo sem regras seria maravilhoso, né? Tem razão. Bom, mas pensa bem, você ia virar a pessoa que você não gosta lá. Você fala assim, tá bom, eu te vejo depois. O que é o depois? Quando você sentir saudades. Né? É até difícil de... até difícil de imaginar. A gente se vê. E acabou, e vai embora, e já era. Pensou que legal que seria? O mundo seria muito maravilhoso se não existisse muito bom. Você vê que o shopping center, eu sempre falo isso, o shopping center não tem relógio, né? Eu fico procurando shopping center e falo assim, mano, que horas são? Não tem relógio em shopping center. Ninguém coloca relógio em shopping center. Porque não é pra você ver o tempo, não é pra ter tempo. É pra você se perder lá, né? Se perder, não se é? Se você ficar lá o dia inteiro, ninguém vai reclamar. Eu fui no shopping, às vezes eu fico assim, meu celular acabou a bateria, eu fico, meu Deus, que horas são agora? Não tem um relógio, não é possível que não tenha um relógio pendurado em lugar nenhum aqui. Não tem, nunca tem. Talvez em relação a esse negócio do tempo deve ser igual para animal, né? Igual para cachorro, por exemplo. A gente sempre fala isso. Verdade, o Naldo, cara. seu cachorro, ele não sabe se você for embora, ele não sabe quando você vai voltar. A questão do Naldo, bom ponto pro Rosa. Os cachorros, inclusive, né? Um dia a gente chama um biólogo aí para falar com a gente. Mas eles não têm a contagem do tempo igual a gente tem. Então, por exemplo, eu saio de casa e volto dali a meia hora. Ele vai, tipo, ai, meu Deus, ficar maluco que eu cheguei. Você foi pro lixo lá fora, ele, meu Deus, onde você tá? Agora, se eu sair de casa e voltar dali a 8 horas, ele vai me tratar, teoricamente, da mesma maneira. Entendeu? Porque ele não consegue falar, opa, não, passou só meia hora. Ou passou 8 horas. Meu Deus. Então, é talvez interessante, né, da gente... chama aí, vamos criar aí, chamar alguém para ver os conflitos, como a gente pode acabar com o tempo.